Bem-vindos à nossa imersão na fascinante história do Egito Antigo, uma das civilizações mais icônicas da humanidade. Preparem-se para uma viagem no tempo, explorando dinastias, faraós e grandes conquistas que marcaram cerca de 3.000 anos de glória. Vamos desvendar os mistérios das pirâmides, decifrar os hieróglifos e entender a vida, a cultura e a religião desse povo. Apertem os cintos, porque nossa expedição ao passado vai começar. Nossa aventura começa no período pré-dinástico, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Imagine grupos nômades, encontrando um oásis no vale fértil do rio Nilo, um verdadeiro Eldorado da antiguidade. As cheias anuais do Nilo fertilizavam as margens, permitindo o desenvolvimento da agricultura. Aldeias se formaram, a população cresceu e essas comunidades começaram a se organizar. Os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, um sistema complexo de imagens e símbolos, tão intrincados que intrigam a todos até hoje. A religião, como em tantas culturas, moldou sua cultura, costumes e arte, com uma variedade de deuses e a crença na vida após a morte. Por volta de 350 a.C., o Egito era dividido em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, como se tivéssemos um norte e sul também. Narmer, o unificador do Egito, lidera uma campanha militar para conquistar o Baixo Egito. A vitória de Narmer marca o nascimento de um reino unificado sob um único faraó. Narmer funda a cidade de Mênfis, que se torna a capital do Egito por muitos anos. A unificação trouxe estabilidade e prosperidade, estabelecendo as bases para a civilização egípcia. Preparem-se para a Era de Ouro do Egito Antigo, o Reino Antigo, marcado pelas pirâmides. O faraó Djoser construiu a pirâmide de degraus em Saqqara, uma obra que impressiona até os dias de hoje. Snefru experimentou diferentes formas e técnicas, erguendo a pirâmide vermelha, com uma engenhosidade comparável à nossa arquitetura moderna. A Grande Pirâmide de Gizé, construída por Quéops, é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, um feito tão grandioso que intriga muitos pesquisadores e historiadores até os dias de hoje. As pirâmides mobilizaram milhares de trabalhadores, impulsionando a economia e a tecnologia, como as grandes obras de infraestrutura impulsionam o nosso país. Os complexos funerários revelam a crença dos egípcios na vida após a morte e a importância do culto aos faraós. Após o esplendor do Reino Antigo, o Egito mergulha em um período de instabilidade, o primeiro período intermediário. Disputas de poder, secas severas e a crescente influência dos nomarcas fragmentaram o Egito. O Egito, antes unido, se fragmentou em pequenos reinos rivais, cada um buscando o controle do país, como as nossas próprias lutas políticas internas ao longo da história. Esse período de turbulência preparou o terreno para o renascimento cultural e a expansão territorial do Reino Médio. Por volta de 2040 a.C., Mentuhotep II, governante de Tebas, reunifica o país. Iniciando o Reino Médio, Mentuhotep II restaurou a ordem e a prosperidade no Egito, centralizando o poder e fortalecendo o exército. O Reino Médio foi um período de grande prosperidade econômica, impulsionada por avanços na agricultura, comércio e construção. Faraós como Amenemhat I e Senusret I investiram em grandes obras públicas e expandiram as fronteiras do Egito. A arte e a cultura floresceram, refletindo a estabilidade e a prosperidade da época. Os Hyksos, com armas e táticas de guerra desconhecidas, invadem o Egito, iniciando o segundo período intermediário. Eles dominaram o norte do Egito, estabelecendo sua capital em Ávaris. Os Hyksos assimilaram costumes e crenças locais,
adotando títulos reais egípcios e cultuando seus deuses, como os portugueses adotaram alguns costumes indígenas. Esse período trouxe novas tecnologias e influências culturais para o Egito. No sul, os governantes de Tebas se fortaleceram, preparando-se para libertar o Egito do domínio estrangeiro. Após a expulsão dos Ixos, os governantes de Tebas reunificam o Egito, iniciando o Reino Novo. Ahmoses I, o faraó que expulsou os Ixos, reestruturou o exército e expandiu o território egípcio. Tutmoses III, estrategista brilhante, expandiu o Império Egípcio até o rio Eufrates. Amenhotep III viveu um período de paz e prosperidade, enriquecendo o Egito com comércio e construções monumentais. Ramsés II, o Grande, marcou seu reinado com grandes construções e a famosa Batalha de Kadesh. Após o apogeu do Reino Novo, o Egito entra em um período de declínio, o terceiro período intermediário. Invasões estrangeiras, crises internas e a crescente influência de líderes religiosos enfraqueceram o poder do faraó. O Egito enfrentava crises econômicas e disputas pelo poder com a crescente influência dos sacerdotes de Amon. Xoxenc I conseguiu reunificar o país por um breve período, mas o poder do Egito continuou a se esvair. O Egito entra no período tardio, marcado por tentativas de renascimento cultural e ameaças estrangeiras. Governado por dinastias estrangeiras, como os líbios e os núbios, o Egito preservou sua identidade cultural. O renascimento saíta durante a 26ª dinastia foi um período de florescimento artístico e cultural. Em 525 a.C., o Império Persa conquista o Egito, mas os egípcios nunca desistiram da esperança de reconquistar sua independência. A 30ª dinastia brevemente restaurou a independência do Egito. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, invade o Egito, derrotando os persas e inaugurando uma nova era. Alexandre funda a cidade de Alexandria, que se torna um centro cultural e intelectual. Após a morte de Alexandre, o Egito fica sob o domínio da dinastia ptolemaica, fundada por Ptolomeu I Sóter. Os Ptolomeus adotaram costumes egípcios, se autoproclamando faraós e construindo templos grandiosos. Cleópatra Sétio, a última faraó do Egito, tentou restaurar o poder e a glória do Egito através de alianças com Júlio César e Marco Antônio. Após a derrota de Marco Antônio, o Egito é anexado ao Império Romano em 30 a.C., marcando o fim do Egito Antigo como um reino independente. E assim concluímos nossa jornada pela história do Egito Antigo. Dos primeiros agricultores às margens do Nilo aos faraós poderosos, o Egito Antigo nos deixou um legado inestimável. Sua arte, arquitetura, religião e conhecimentos influenciaram profundamente o mundo ocidental. Que a história do Egito Antigo nos sirva de lembrete da capacidade humana de criar, inovar e construir civilizações magníficas. Até a próxima aventura!